Salve, salve pessoal, tudo bem? Canoa havaiana é esporte ou recreação? Eu ouvi de um seguidor essa pergunta, e claro que a gente vai saber com um especialista no assunto, um instrutor. Tem um clube, um dos mais tradicionais em Niterói, cidade que tem 40 clubes, 3 mil remadores. Gabriel Matos, 10 anos de experiência, seja bem-vindo. De 0 a 10, quanto que é lazer, quanto que é competitivo esse esporte ou não é esporte ou é recreação? Tudo bem, cara? Tudo bem, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. De 0 a 10, eu acho que 8, talvez. 8, eu acho que de lazer, 8. 8 de lazer? 8 de lazer. E só 2% para esporte, então? Não, pensei que você tinha feito a pergunta competitiva, assim, né? Uhum. Esporte eu acho que inclui o lazer, né? Atividade física como um viés de saúde, não só competitivo, mas... Sabe por quê? Porque, olha só, canoa havaiana tem a canoa olímpica, tem o remo tradicional. Entre esses três, é o que tem mais adepto. Aí eu faço uma analogia, por exemplo, stand-up paddle. Cara, eu moro na zona sul do Rio, Copacabana, Botafogo, que tem de gente que vai ver o nascer do sol. Eu vejo que tem muita gente indo nessa pegada também, de ser algo mais lúdico, mais prazeroso. Tem uma diferença da galera que vai para esse momento e quem vai para a competição? A canoa polinésia ela ainda não é uma embarcação olímpica, né? A gente não tem ela como esporte olímpico. A canoa polinésia ela é usada na Paralimpíadas, mas só como um barco mesmo, né? Eles nem chamam de canoa polinésia. Mas, assim... A diferença do SUP é que eu vejo hoje o SUP como uma rotina de esporte, de prática, perdeu muito essa força, né? Até tem retomado assim, esse lado competitivo e tal, mas a gente sabe que o SUP teve um boom, né? E isso que você vê hoje é uma massa de pessoas que vão ali justamente para fazer uma foto, né? Enfim, a gente teve até episódios, inclusive há pouco tempo, né? Desse cenário de vender esse amanhecer com pessoas em pranchas soltas. Pois é. Né? Eu acho que a canoa polinésia ela caminha para uma atividade com mais frequência, mais segurança. Mas tem como fazer uma aula experimental e já pegar a canoa e sair igual o... Sim. Seguro ela, pra inclusive, dá mais autonomia do que o SUP, né? Eu acho que o que acontece é que as pessoas acabam fidelizando mais justamente por essa segurança. Uma embarcação, você... Por muitas das vezes, às vezes, você nem cria o contato com a água, que eu acho completamente errado, né? Porque se você está praticando uma atividade aquática, você tem que ter algum tipo de contato, ou no mínimo, quando isso acontecer, isso ser normal, né? Mas existem pessoas que querem entrar para também só estar ali, fazer ver o amanhecer, ou tirar uma foto. Que é um esporte muito social, né? Eu Sim. vejo, uma interatividade muito grande entre os participantes, inclusive com cunho até um pouco espiritual, né? Eu vejo o pessoal orando antes de entrar, ou sabe, depois que acaba, não sei como é que é. Sim. Mas assim, eu já andei lá com o Pierre, né? Já dei uma volta de canoa, maneiríssimo esporte, muito legal. O esporte é realmente cativante, até pelo lado social, que eu vejo que há uma interatividade muito grande entre os participantes que fazem com que crie um rapport muito grande. Talvez esse seja o sucesso, né, de ter praticamente 3 mil atletas aqui em Niterói, é isso mesmo? Sim, cara. A competição ela também atrai muito, né? Sem dúvida, mas é um esporte muito inclusivo, né? Assim, eu vejo muitas pessoas que se afastaram do mar ao longo do tempo por determinadas situações, né? Limitações mesmo. Ou pela rotina mesmo, por exemplo, o surf, né? Tem a galera ali dos 40 altos, 50, 60 anos que há um tempo atrás surfava e se viu afastado do mar e através da canoa conseguiu conectar alguma coisa, né, que teve lá atrás, né, de estar no mar, de ter uma leitura, sentir o vento, ver uma corrente, fazer uma atividade física ali na natureza. E, ao mesmo tempo, pessoas que nunca tiveram contato com o mar, mas através da canoa consegue se deslocar, mudar o ponto de vista da cidade que mora, né? Isso é incrível, né? Você vê o Pão de Açúcar de baixo ali, exatamente, né? Você passa a ter uma outra ótica da cidade. Exatamente. Né? Isso, para mim, foi uma coisa que me encantou muito, assim, de conseguir olhar aquele lugar onde eu sempre frequentei, a praia que eu sempre fui, a cidade que eu sempre andei de ônibus, eu consegui inverter esse cenário e me olhar lá dentro e falar, nossa, quanto tempo eu demorei para sair dali da beira e chegar aqui, sabe? Tipo, muito rápido. Então, dá uma autonomia também muito grande, o que também é meio perigoso, assim, sabe? E você vai indo. E as cenas inusitadas, né? Baleia, golfinho. Pô, ainda tem isso aí, cara. Tá numa fase que tá parecendo baleia pra caramba. Você chegou a pegar alguma baleia? Eu não golfinho, peguei, mas raia? raia...
tartaruga, isso toda hora, assim, né? Mas essa baleia que estava dentro da Baía agora, o meu sócio, o Rodrigo, ele tá tocando a base de Botafogo e, cara, teve um dia que logo nas primeiras semanas, assim, ele saiu de canoa individual para treinar depois da aula e ele chegou ali mais ou menos no aterro ali, perto da Escola Naval, se eu não me engano. Ela apareceu do lado dele e ele fez um vídeo e viralizou, que é um vídeo dele ali na Bahia. Ele fica, oh, caramba, e ela do lado, assim, foi um dos primeiros vídeos. E bombou, assim, porque, cara, realmente, dentro da Baía de Guanabara é impressionante. A gente já viu lá fora, em Itaipu, a galera de Itaipu tem costume de ver. Quando a gente faz umas remadas mais longas, vai para Ilhas Maricais ou vai para um outro lugar, Arraial, Búzios, você acaba, às vezes, encontrando, mas dentro da Bahia... Remada para Búzios vocês fazem? Isso é um dia de remada? Não, isso um dia não. Assim, às vezes a gente faz viagem, ou tem uma oportunidade de ter um campeonato lá, ou vai e rema em algum clube de algum amigo lá, né? Porque é uma logística grande, né? Para você levar uma canoa para uma competição fora da sua cidade. Sim, é uma... Ela pesa quantas toneladas que pesa uma canoa? Tem vários tamanhos, a OC6, né? Que é a canoa utilizada nos clubes, né? Ali com as turmas, que comporta 6 remadores, ela pesa em média 150 quilos. Não é cravadinho, mas é 150 quilos para cima, podemos considerar quase que todas, assim. Se ela chega com 150, vai ter uma hora que ela vai passar um pouquinho disso, porque vai fibra e tal. Mas é um barco pesado que demanda um trabalho em equipe o tempo inteiro. Não tem como só 2, 3 manusearem o barco. Se conseguir, vai ser com muita dificuldade. E para você deslocar ele por terra é muito sacrificante para o equipamento. Então, na maioria das vezes, a gente tenta viabilizar a ida pelo mar mesmo. É na Urca. Em Itaipu, eu vou levar por água. Eu vou montar um esquema, eu vou remando, mas... Quando é em Búzios, em Cabo Frio, não tem como levar o clube para lá remando. Então, a gente desmonta a canoa e leva ela por módulos, né? Que elas são 3 módulos, e aí você consegue desmontar ela. É uma trabalheira danada, parafuso para tudo quanto é lado, não sei o quê. Mas é uma logística também que faz parte, assim, do esporte, sabe? Quem quer praticar tem que entender, tem que meter a mão, tem que fazer isso. Essa canoa suporta quanto em peso? Porque são 6 pessoas, né? Sim. Tem que dar uma equilibrada, um cara mais magrinho, um cara mais gordinho, como é que é isso aí? Cara, assim, eu pra ser sincero, não sei um número exato, assim, de quanto que ela comporta. Eu nunca ouvi falar de uma situação, assim, que ela, tava muito pesada Mas eu já andei com pessoas de biotipo, assim, bem... E, cara, super de boa, ela navega, ela consegue dialogar com o mar muito bem. A questão é que você tem que saber para onde você tá indo, com qual é a proposta daquela tripulação, né? Qual é a capacidade daquela tripulação. Então... Às vezes eu tenho uma turma que a capacidade é ir ali 3 quilômetrozinho e tá lindo porque ela quer ver o amanhecer e a tiazinha que nada, mas nada, né? Tipo, então... salva. Tem que saber nadar, né? Isso é um clássico. Né? Todo aluno que chega tem um protocolozinho e sabe nadar. Alguns, a grande maioria, eu me salvo. Já vai logo porque não sabe nadar, já classifica logo. E a gente tenta muito encaminhar a galera. Usa colete, todo mundo. Atividade. Assim, não é uma... Quando eu tô dentro da Baía de Guanabara, eu confesso que não é uma coisa assim que se o cara não for de colete, eu não vou permitir ele ir. Mas se a gente for sair da Baía de Guanabara, ou se for uma condição dentro da Baía de Guanabara, que eu tô ali olhando que, cara, não tem como ir sem o colete, a gente não vai embarcar. Aproveitando até essa história de sair da Baía de Guanabara, há pouco tempo atrás, viralizou vídeo aí também, foi uma história que aconteceu que o mar estava grande. Sim. E uma equipe resolveu sair da boca da barra e tiveram um grande problema, né? Que o barco começou a afundar. Como é que foi essa história? Cara, a canoa, ela vem aparecendo muitos episódios, assim, no litoral do Brasil inteiro, né? De situações de segurança muito importante, assim, da gente analisar e botar a mão na consciência, ver qual o caminho que a gente está indo, né? O esporte teve um boom muito grande e eu acho que ele começou a perder um pouco esse caminho de ser uma coisa de tradição, né, passada, né, que respeita o tempo para isso acontecer, para uma visão de negócio. Né? Então, a gente tem pessoas... Óbvio, o clube é o meu negócio também, mas antes dele ser o meu negócio, ele era o lugar que eu amava estar, na praia todo dia, lidando com pessoas. E eu tracei, né, um caminho para eu conseguir chegar nesse lugar com segurança. Não era apenas ter... Segurança em primeiro lugar. Exatamente. Não apenas ter a condição de comprar um barco ou de investir num colete, num remo e fazer uma logo na inteligência artificial... E vamos para frente. Não, tem que ter um sentido, tem que ter uma trajetória. Então, cara, eu entrei para um clube que é um clube de tradição em Niterói.
Eu participei de todas as etapas há 6 anos ali, cara, como instrutor, pegando a bagagem, tem que ver entendendo. essa questão de segurança. Mas o que aconteceu lá? Desculpa que eu dei uma perdida, mas enfim. O que vem acontecendo é pessoas achando que essa capacidade da canoa de navegar e de ir, ela é infinita. Né? E a gente, como eu falei para vocês, a gente tem que entender qual é a proposta daquele coletivo. Em primeiro lugar, eu acho que tem que ter sempre alguém responsável nas turmas. A gente não pode soltar a turma, né? Esse episódio que você está falando em especial, acho que foi um na Fortaleza de Santa Cruz. Eram turmas sem os donos, os responsáveis do clube. É uma situação que é comum acontecer os clubes forçarem a barra, às vezes, de tá chovendo, mas é possível a gente ir. Cara, tá chovendo, não vale a pena, não é legal, não é bacana, não é todo mundo que quer estar lá nessa condição. Esse pensamento de que treinar, tem que estar na água todo dia, independente. E era essa a proposta. Uma galera que foi enfrentar a condição sem alguém responsável, né? E uma galera achando que o fato de você participar de um campeonato brasileiro e ser campeão de um estadual ou ter ido participar de um Pan-Americano em Rapa Nui, você tem a capacidade de converter qualquer situação no mar. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ô, Gabriel, quem regula a modalidade? A Marinha, a Capitania dos Portos, elas têm que dar um aval? Porque assim, pelo que eu estou entendendo, e com 40 clubes em Niterói, você acha que há um excesso e alguns não seguem as normas e há essa questão mais comercial que pode ser um risco até para o praticante? Sem dúvida, muito, tem bastante disso. E quem regula, assim, a gente tenta criar, né? Tem a Associação de Niterói, a ANVA, que, cara, foi criada através, né, desse coletivo de pessoas que querem ver a melhoria da coisa, né, acontecer. Então, a gente fala sobre segurança, enfim, a gente troca muito ali no grupo, no dia a dia, as condições. Hoje eu vou cancelar a aula, então você já vê lá, você que tem um clube em Itaipu, talvez na região oceânica, também fala que vai cancelar a aula. Então, é isso, assim, através do grupo a gente consegue fazer esse monitoramento e também, cara, sempre buscando, né, se aprimorar, fazer um curso de primeiro socorro. Mas, por exemplo, vocês têm ali uma atividade na Baía de Guanabara, que também tem embarcação. Tem a barca Rio-Niterói, tem a barca que vai para Paquetá, tem Rio Charitas, e vocês fazem muitas vezes Rio-Niterói também. Como é que, nesse meio tempo, tem também, além da categoria de vocês, do VAR, tem também que ter esse aval, tem que ter a Marinha dar algum suporte para vocês? A gente cria uma comunicação com a Marinha através de alguns representantes de clube, principalmente para essa comunicação da galera da Baía de Niterói ali com o catamarã, né? A gente próximo, respeita, né, essa navegação do catamarã, a gente inclusive tem uma tradição de se passar por debaixo da ponte, não cruzar. Hoje em dia isso tá mais aberto, o pessoal cruza mais, mas a gente tem que sempre respeitar eles, né? E sempre respeitar as regras de navegação de maneira geral, né? Já teve algum acidente assim? Porque, além disso que eu tô falando, tem os barcos de pesca que alguns nem respeitam, que vão para mar aberto e tudo. Né? São várias embarcações no mesmo ambiente com vários propósitos, né? A galera com a prática esportiva, aí tem um que tá treinando, tem um que tá parado para ver o pôr do sol, tem um cara que tá botando a rede, tem um catamarã saindo, tem a lancha que sai do Yacht Club, enfim. E a gente tem que tentar ter uma harmonia dentro disso, sempre entendendo quem é maior, quem tem prioridade. Vou cruzar pro Rio, vou cruzar o canal, tem as embarcações grandes, né? Eu não posso cruzar, dá tempo de cruzar, beleza. Não dá. Dá tempo de cruzar, mas a minha canoa vira. E qual é a capacidade... Aí volta aquilo, qual é a capacidade dessa minha canoa de desvirar a canoa em tanto tempo e sair daqui dessa zona? 5 minutos, 10 minutos? Não vou, espera. Assim, na entrada da Baía de Guanabara existe um canal, e esse canal foi feito para os navios entrarem. Sim. Entrarem e saírem. E o navio, por ser tão grande, ele não tem a capacidade de movimentação, de frear, de parar, e ele nem pode desviar porque ele tem que ficar ali dentro do canal, que é mais fundo. Exatamente. Então, assim, eu sou da vela, eu entendo essa parte ali que às vezes você olha, vai dar. E, cara, tem que respeitar. Essa questão do respeito pelo mar é essencial, né? Sim, eu acho que é fundamental, assim, para além das regras. Aí eu vejo muito esse caminho do pessoal estudar, sabe? O cara pegar o livrinho lá, navegar é fácil. E depois que ele lê aquilo, ele quer ir para dentro d'água, para ele botar aquilo em prática com um pescador, com uma outra canoa, sabe? Às vezes tá faltando bom senso antes, às vezes, do lado técnico. Os instrutores de canoa fazem curso de arraiz, pelo menos, ou não? A ANVA
pede isso como, né, é um critério lá para você ser dono de clube, né? Nem todo mundo está dentro dessa associação, nem todos os clubes. Eu tenho a Raiz, o meu sócio também. Eu não acho assim também que, cara, é uma coisa que, nossa, porque também não adianta o cara ter o Raiz e ele não ter o bom senso, sabe? Também tem É uma coisa diferente. Eu acho que tá faltando um pouco disso, assim mesmo, de, cara, pra que eu vou fazer isso, sabe? Tipo, não tem necessidade, eu posso oferecer muito mais aqui dentro, com muito mais segurança, e quando for para ir lá nessa situação, ir preparado, estudar, né? Ver se está com uma equipe pronta para determinado ambiente, enfim, fatores externos, vento, maré, enfim. O que eu vejo muito que essas pessoas que saem de stand-up, que saem de canoa, vão para lugares mais longe, nunca olham a previsão do tempo. Dificilmente olham a previsão do tempo antes. Sim. E a gente já viu vários casos de histórias de entrar no sudoeste em algum momento e pessoas ficarem no perrengue de verdade, justamente por não estar conferindo essa previsão do tempo. Sim. A gente comentou sobre o SUP no início, né? Essa história lá do SUP é o sudoeste que entra varrendo tudo e aí tá todo mundo na água e não consegue voltar, né? Boiando. O que você acha que fez acontecer esse sucesso que é a canoa havaiana hoje em Niterói? E por que Niterói é tão propício, né? Provavelmente por conta da Bahia, mas eu vejo que também tem clubes lá em Itaipu. Por que esse sucesso? Você acha que você ficou meio cultural dentro de Niterói? Se formou essa cultura de que a cidade respira isso? Assim como dentro do meu esporte lá atrás, o triatlon também foi uma cidade que abraçou o triatlon e, pelo que eu vejo, também abraçou a canoa havaiana, né? Quais são os fatores que você acha pelo qual a canoa se destacou tanto aqui dentro da cidade? Cara, eu acredito muito na geografia do lugar mesmo. Eu acho que isso, como você falou, comporta muito bem, abriga muito bem os clubes, né, na logística do dia a dia. Apesar de ter as praias abertas, né, lá também comporta, porque tem o Morro da Andorinha ali, então abriga um pouco. Então, você vai se afastando, por exemplo, o Cantinho de Cambuinhas é onde tem um único clube. Dali para lá, já não só vai ter lá em Piratininga, que aí é na prainha, onde tem a pedra que defende também. Então, entendi. As enseadas que conseguem defender... A parte geográfica isso, é determinante, ajuda, né? Bastante. Eu acho que, cara, o nosso, assim... O niteroense, ele tem uma ligação muito, muito forte com praia, com mar, com surf. Então, cara, essa coisa de amanhecer, final de tarde também. Então, e é um esporte muito amplo, né? Consegue abraçar o cara que quer competir, o cara que quer só o lazer. Porque você vê numa canoa de 6 pessoas, você consegue levar pessoas mais experientes e junto com ela uma pessoa que está começando. Porque você pode colocar ela em uma posição ali que não vai atrapalhar tanto, né? Isso daí é bom que consegue agregar. Não, o que eu vejo, cara, porque as competições, quando tem competição aqui, principalmente charita, cara, praticamente a praia não dá, né? Sim, tanta canoa que fica, no passado, Armando, só para ilustrar, 2025, o Campeonato Mundial de VAR foi o primeiro, né, no Brasil. 26 países com atletas representando 819 competidores. Foi um número recorde. Parou a cidade. Rede hoteleira, aí você vê que é bom também para economia, para gerar, para movimentar. Assim como a vela, que vocês estão citando aí, triatlon, surf, mas a vela também, Niterói tem muita ligação, né? Um celeiro de talentos no mar. Como é que foi essa competição aí de 2025, esse campeonato mundial que o Armando citou, parou a cidade? Destaque Niterói no mundo, cara. Sim, foi um evento muito bacana, delegações de vários lugares, e foi em São Francisco, do ladinho ali do clube, então, cara, eu tive a oportunidade de trocar com o pessoal, levar os alunos, né? E eu não cheguei a participar desse Mundial, não consegui me classificar, o Mundial é só a meca da meca mesmo, e, assim, só de estar ali vendo o pessoal, cara, foi muito bacana, a estrutura muito bem, assim, muito bem oferecida para os atletas, sabe, de embarcação, de abertura, o suporte também em terra, né? O campeonato foi muito bonito. Eu estive lá assistindo e o que eu achei legal é que durante o evento todo não foi só a competição, né? Tiveram várias atividades culturais mostrando também o que desfile de cada um, lembra? O desfile dos países. Sim. Mas mostrando muito essa pegada da cultura mesmo da canoa, né? Essa cultura que é algo que remete à natureza, tem uma parte espiritual. Companheirismo, né? Conta um pouquinho o que envolve, né? O que está no entorno de da canoa havaiana, desse esporte. Cara, a canoa, ela se difundiu como um esporte, né? Mas começou aonde? A canoa, ela, né, é do povo polinésio, né? Então, ela comporta todo o triângulo polinésio
Tahiti, Nova Zelândia, Havaí, Rapa Nui, né? Que é esse triângulo imaginário que a gente tem no Pacífico. E houve uma migração desse povo, né? Eles praticamente têm os mesmos hábitos, né, das ilhas, mas a embarcação, a canoa polinésia, ela acaba sendo um instrumento meio que universal entre eles, né? Então, para além de um esporte, a embarcação ela tem um significado muito maior para os polinésios, né? Então, quando ela chega aqui no Brasil, ela também traz esse lado cultural, e eu acho que isso também enriqueceu muito a aderência do esporte aqui. Justamente por esse lado dos povos originários, de, né, lidar com a natureza, sabendo extrair dela talvez uma árvore, um tronco para fazer a canoa, mas, né, de uma maneira respeitosa, respeitando todo o protocolo ali que eles tinham dentro da cultura deles. Historicamente, há mais de 3.000 anos, era meio de transporte, né? Exatamente. E aí daí que foi... O boom aqui no Brasil foi pelos anos 2000, né? Sim, a canoa chega aqui em 2000 e Santos e Rio de Janeiro está muito ligado a esse início da história. Santos começa a fabricar os primeiros cascos e a primeira canoa vem aqui para o Rio de Janeiro, a Lanaquila, e daí começa a difundir, né, essa venda através do Fábio Paiva em Santos. E, cara, foi se espalhando, outras pessoas começaram a fabricar também. Niterói tem assim, esse boom porque tá desde o início, sabe? Então, as pessoas que estavam envolvidas na história dessa primeira canoa, de certa forma, elas estavam aqui muito por perto, né? Que é o Marcelo Depardo, que ele foi quem trouxe a primeira canoa para Niterói. Então, a primeira turma do Depardo foi ali que pulverizou os primeiros clubes, que são a base mesmo de Niterói, que é Itaipu Surf Roi, Rua Aloha, Mauna Loa, que foi Niterói Roi, Brasil Vaa, foi abrindo, e aí dali, né, foram surgindo outros clubes. Mas a canoa, assim, ela chega aqui no Brasil em 2000, junto com, se eu não me engano, com o esporte de aventura. Tá? E ela é apresentada num evento, assim, de esporte de aventura, se eu não me engano, é aquele... Corrida de Aventura, né? Corrida de Aventura. Isso, tem... Como é que é o nome daquele evento que tem o... Esqueci o nome, cara. Aloha, né? Aloha? Não, Aloha Spirit. Não, o Aloha Spirit não, era um outro... Tem um outro nome esse evento, cara. Eu não lembro exatamente qual é o nome, mas eu sei que era de corrida de aventura e usavam a canoa, se eu não me engano, em algumas dessas etapas, usavam as canoas em algumas dinâmicas lá. E dali pra frente que a coisa foi caminhando, entendeu? Tem o Eco Challenge, que é um mundial. Talvez seja. Deve ser esse. Que tem até um documentário na Netflix que muito mostra. Bacana. Muito bacana. Os caras remando. Que tem a parte do remo. Sim. Eu não sei, eu não lembro agora o nome, mas ela foi apresentada, assim, né, como um esporte pela primeira vez numa abertura de um evento desse. E tem toda uma dinâmica também, quando a canoa é nova, que você tem que, né, batizar a canoa. Sim, né? Isso faz parte da cultura, né, da cerimônia de batismo da canoa, de dar um nome à embarcação, né, esse nome ter algum sentido para o clube, para a pessoa. E esse negócio de pular a canoa, é verdade? Que não pode pular porque dá azar? Como é que é? Cara, assim, existe essa coisa no começo, porque... esse lado cultural, quando ele chegou no Brasil também, ele chegou muito assim, né? O que é isso? Mas por que a gente faz isso, né? Hoje a gente, tem uma troca muito maior, né? Com esses lugares da Polinésia, né? Tem vários atletas que já viajaram, então tem várias pessoas que vão, estudam, trocam e voltam com informações. Então a gente melhorou muito esse aspecto. Mas não tem esse a galera tinha pular. No começo era uma coisa meio assim, você não pode pular porque, sei lá, vai ser amaldiçoado pelo deuses, sei lá quem, mas, cara, é respeito. A canoa, ela tem uma importância para eles. Então, assim como eu já escutei histórias de pessoas lá fora falando que viram polinésios passando por cima da canoa, mas talvez seja uma canoa específica que ele trata daquele jeito. Uma canoa mais voltada para o esporte, para o desempenho. Agora, eu tenho certeza que o cara que pratica o esporte e respeita a cultura, determinadas embarcações, talvez ele não passe por cima por um respeito daquele... Tem embarcação que está há gerações. Pela cultura já do esporte. Que é a embarcação, cara, que foi toda entalhada, não é de fibra de vidro, é embarcação, que tá ali há anos e anos. Então, tem uma questão de respeito, mas não tem nada a ver com... vai ser amaldiçoado, quebrou os espelhos em 7 anos de azar, Tem um lance também que não pode levar banana na canoa, né? Tem isso também? Não pode levar banana na canoa. Aí, antigamente tinha, deu algum problema...
alguém trouxe banana, que não sei o quê. Aí, tipo, já ficava naquela, né? Pode levar manufaturada, assim, bananada. Agora não pode levar. Você falou de competição. Como é que é a competição de canoa havaiana? Por exemplo, são distâncias muito grandes. Eu vi que você já saiu aqui do Rio, foi a Florianópolis, cara. Que isso, Como é que pode isso? São quantos quilômetros, quanto tempo que você leva pra fazer isso? É muita vai vontade parando, de economizar não vai? dinheiro, né? Não. De onde surgiu essa ideia, cara? Cara, então, o lado competitivo é muito atraente também, mas sem dúvida essa coisa de usar a canoa como uma bicicletinha do mar, que eu costumo falar assim, né, para ir nos cantinhos, conhecer os lugares, é o mais encantador, assim. E foi isso que despertou a minha paixão pela canoa, assim. Ela veio antes de querer competir, foi essa coisa de, conseguir chegar na Ilha Mãe muito rápido, o que eu demorava... Mas isso sozinho, no OC1? Na primeira vez que eu remei numa OC4, eu fui até Itacoatiara. Eu ganhei de aniversário uma remada, foi em 2014, eu ganhei uma remada de aniversário. E aí eu entrei na canoa, fui remando até Itacoatiara, cheguei lá, fiquei parado de frente pro costão, falei, cara, como é que eu cheguei aqui rápido, cara? Tipo, eu pegava a prancha em Itaipu, ia remando pra ilha, pra ficar dando tibum com os amigos da pedra e tal, demorava uma vida, botava as coisas na sacola, porque não sabia nem o que era bolsa estanque na época, botava na sacola, outra sacola... Quando eu vi aquilo ali, eu falei, isso pode mudar muita coisa aqui entre a minha rotina, né? De vir numa ilhazinha, vir para Itacoatiara, fazer uma praia de canoa. E aí, dali para frente, eu comecei a olhar mais para esse lado da mobilidade da embarcação, né? E aí depois vinha conhecer a individual, que também é muito capaz de fazer isso. E é isso que me encanta, assim, eu gosto de fazer longas remadas, de ir para lugares novos. Então, Niterói e Floripa foi a consequência de várias outras viagens que eu já tinha feito. Eu já tinha feito Macaé, Niterói, eu já tinha feito Niterói, Angra várias vezes, já tinha feito Niterói, Angra, dado a volta na ilha. Mas isso você sozinho ou com barco de apoio? Eu sozinho. Eu nunca fiz travessia com barco de apoio. Eu faço com um clube às vezes, porque aí eu tenho um público e a proposta é aquela, levar um público com conforto, segurança. Você foi pra Floripa, carreira solo? Eu fui junto com um amigo, carreira Cada dupla, um no seu. né? Mas cada um no seu... Cada um os na sua dois canoa? num barco só. A gente foi numa entendi. OC2. OC2. Que ainda é considerada uma embarcação E como é que faz para mantimento? Como é que faz o quê? Vai levar mantimento, mochila? Hidratação? A gente ia desembarcando, a gente não ficava na canoa, né? Porque ela não comporta... Não, com certeza. Eu dormia, sei lá, em praia. Mas não sei. a gente levava uma alimentação a bordo, que a gente fez um planejamento. A gente ficou 3 meses e tal, quase 4 meses planejando a viagem. Tá. E executou em 1 mês e 14 dias. Então, pô, que maneiro, hein, cara? Você vê que, tipo, o planejamento ele é muito mais importante do que a execução. Nesse planejamento, vocês também, lógico, que tiveram que ver toda a previsão do tempo para pegar o melhor período para fazer isso, né? Sim, a gente fez na janela do início mesmo do ano, em janeiro. A gente embarcou dia 4 e é a melhor temporada, né? Mas, assim, a previsão é uma coisa que... É, uma previsão, né? Eu tenho como... Não era uma coisa que tinha como eu estudar muito. Tinha como eu estudar os lugares que eu ia desembarcar em determinadas épocas do ano. Então, vamos desembarcar, sei lá... Como é que foi, assim, mais ou menos, né? Quantas, você saiu a primeira perna. Quantas pernas são daqui até lá? E foi até onde? A gente saiu daqui e foi até Barra de Guaratiba. Essa primeira, o início, a gente esticou o máximo, porque eram lugares que a gente já conhecia. Então, assim, tem um conforto de estar navegando em casa. Eu já tinha feito essa perna até a Ilha Grande várias vezes. Já fiz até Ubatuba, já tinha feito até outros lugares. Então, essas pernas, a gente deu uma... Essa primeira, 55 até a Barra de Guaratiba. A gente saindo de Charitas, lá do lado na estação do Catamarã, fomos até Barra de Guaratiba, 55. Aí depois eu fiz uma de Barra de Guaratiba até Palmas. Aí essa, se eu não me engano, deu 60 e pouquinho. E nesses pontos que você parava, você tinha suporte de alguém para chegar ou você já tinha esquematizado uma chegada para dormir num hotel? Eu tinha planejado alguma coisa que às vezes ela acontecia, às vezes ela não acontecia. Quando eu tinha uma pessoa lá, né, que eu liguei, entrei em contato, já estava tudo combinado, na maioria das vezes isso acontecia como redondinho. Mas teve lugares que, vai ficar no camping de fulaninho, chega lá, fulaninho nem existe mais, não tem o camping, Nossa. Aí... Enfim, isso aconteceu, mas... Mas aí você foi, então, Niterói, Barra de Guaratiba, depois até a Ilha, Palmas. Palmas, na Ilha Grande. Aí Palmas a gente foi para Parnaioca, se eu não me engano. Parnaioca a gente foi para Martins... Cara, eu não vou lembrar agora 100%. Porque são, assim, separava uma vez por dia. Desembarque, se eu não me engano. Dava uma média. 30 e poucos desembarques, se eu não me engano. Se eu não me engano, foram 32 desembarques. E vocês remavam todos os dias ou... Não, tinha day off também. A gente já tinha no planejamento. O que aconteceu foi que
em alguns momentos, vinha esse dia de day off, a janela tava muito boa, a gente tava bem, eu falava, mano, vamos esticar, vamos fazer. Aí a gente, matava aquele logo. E aí acabou que a gente ficou com uma gordurinha para queimar, justamente nas janelas que deram problema lá no final. Então, tipo, um dia que eu ia tirar só um day off, eu tinha mais um day off para entregar se fosse necessário. Ainda mais que tem uns lugares maravilhosos que vocês param, por exemplo, Parnaíba é um espetáculo. Ilha do Mel, o sul de São Paulo, cara, vários lugares muito lindos, Barra do Una, Ilha Bela, a gente desembarcou em Ilha Bela, e a gente ficou em muitos clubes também, né? Então a gente foi fazendo uma troca com outras pessoas também. E vocês foram, assim, bem afastados do continente ou foram próximos? Cara, o máximo de navegação, assim, afastado que a gente fez, que se eu não me engano, era 20 e poucos quilômetros, assim, porque quando a gente pegava algumas barrigas, assim, do litoral, a gente, em determinado momento, ficava bem afastado, porque eu fazia um retão para matar. Mas então... não passaram algum perrengue? Porque, cara, não é possível. Esses dias todos no mar. Sim, foi muito redondo. É difícil, porque foi muito redondinho, assim, cara. Esse planejamento de data, hora, assim, de embarque e tal, mas o dia, a gente tinha assim, a gente vai dia 4 e vai voltar dia 14. Caraca, isso a gente conseguiu casar, tipo assim, pelo incrível que pareça, a gente se embarcou dia 4, desembarcou dia 14. Redondinho. E aí deu certo, porque a gente tinha a gordurinha que eu te falei para negociar. Mas, assim, perrengue, a gente teve aquele perrengue chique, né? De ficar, às vezes, numa vila ribeirinha e aí ser atacado por muriçoca, mas num nível, assim, que eu nunca na minha vida, uma coisa bizarra. A gente virou a noite acordado, a gente tinha remado, se não me engano, 40 e poucos quilômetros um dia antes, e nesse outro dia a gente tinha que fazer, sei lá, mais 50 e tal. A gente ficou A gente estava fazendo... A gente tinha acabado de passar Canal do Varadouro, que é sul já de São Paulo, é por dentro da Ilha Comprida. E a gente ficou num lugar que tinha, assim, uma vilazinha com 13 famíliazinhas numa casinha, caiçara, assim. Caiçara não, né? Bem ribeirinho, assim, sabe? Tipo... E... Cara, quando caiu a noite... A mosquitada. Mas mosquitada, assim, no nível como é que os caras lá como explicar pra vocês. A gente estava pronto para isso... E a coisa não deu conta, assim. Já sabe que o próximo tem que levar bastante repelente. A gente levou aquele pretinho. Sei. Cara, leva nada. Blusa, casaco, ele é um... Eles chamam de porvinha, né? Porvinha. É porvinha. De noite vai chegar os porvinhos aí, a gente porvinha pra cá, porvinha pra lá. Mosquito. Mas vocês dormiram num camping? A gente dormiu na casa do seu Aníbal. É um nativo da vila. Seu Aníbal. E a comida, assim, peixe e camarão. De noite, não tinha nem arroz, era peixe e camarão. Aí eu não posso comer camarão, meu sócio se afundou no camarão e comi só peixe. Assim, acolheu a gente dentro da casa dele, a gente deu um valor para ajudar ele ali e tal. Mas uma troca bacana também, tinha um quarto lá, a gente ficou na casa dele. Final de tarde ele pegou um peixão, tipo, cara, uma coisa assim, ele que pescou, essas coisas não dá pra... Eu tenho essa imagem dele saindo da água com peixe. E, enfim, várias canoas paradas, maior visual, arco-írisão. Eu tenho esse vídeo. E mal a gente imaginava que, tipo assim, horas depois, todo aquele cenário encantador e os porvinhos iam chegar pra uma noite. Que foi uma noite, assim, que a gente não... Cara, a gente foi pro lado de fora da casa, a gente fez fogueira, ficou ao redor da fogueira pra tentar ficar do lado da fumaça. E nada deu certo, assim. A gente... Eram 4h10 da manhã, a gente tava pronto pra embarcar de novo, porque a gente já não... Não aguentava mais. Não aguentava mais. Era assim, vamos começar a preparar tudo pra sair, porque tá impossível, assim. Nossa. E aí, como é que os caras dormem lá, cara? Então, aí... Como é que é, né? Acorda no outro dia, seu Aníbal... Pô, já estão acordados? Já vão? Já? Pô, já... Seu Aníbal, a gente não conseguiu nem dormir, seu Aníbal. A gente nem foi dormir. A gente tá acordado porque a gente não foi nem dormir. Falei, seu Aníbal, como é que você consegue dormir com os porvinhos? O meu sangue eles não ligam mais não. Já estão acostumados comigo, não sei o que, e eu com eles. A gente... É assim, sabe? Já tem uma realidade com aquilo que... Pra ele não faz mais diferença. Já virou rotina ali, né? Já virou rotina. Desesperador. Deixa eu só convidar aqui a galera. Você também pode participar, ser membro, integrante do 3A Pode Mais, que tem patrocínio de Powerade, Irmãs da Terra e Barcelos Esportes. Karen Casalini. Não, que eu tava falando que esses mosquitos, essa região ali de Ilha Grande, Ubatuba, gente, é muito mosquito. Sim, é cara. muito. E isso eu nunca tinha Mas visto. aí vocês levaram uma mochila pra ter alguma coisa, de roupa? Sim, a gente levou bolsa estanque,
levou uma prancha de bodyboard para fazer uma plataforma maior atrás na canoa. E foram rebocando a prancha. Não, a gente... ela ficava presa, a canoa, sem contato com a água. Ela ficava no deck da embarcação, sem contato com a água, só me dando uma plataforma maior para eu apoiar uma outra bolsa estanque. Então, eu tinha bolsa estanque na frente, bolsa estanque atrás, e essa canoa, ela tinha um compartimento estanque que eu conseguia guardar algumas coisas dentro, tipo lona, coisas que não gerasse atrito com o casco. Aí botei lona, carta náutica, algumas coisas assim, papel. Vocês foram preparados também para questões de emergência? Se acontecesse alguma coisa, vocês estavam com rádio? Sim, estava com rádio VHF, a gente tinha um spot também, né? Então tinham algumas pessoas monitorando, em contato com a gente. Tinha uma equipe aqui no Rio em contato com a gente direto, assim, frente fria, tô olhando, porque não que a gente tá ilhado, mas às vezes 1 dia, 2 dias a gente ficasse remando o dia inteiro, chegar num lugar tá sem sinal, essa pessoa tentava fazer esse contato com a gente para avisar uma possível situação. Vocês pegaram frente fria, com vento, chuva? Ressaca? A gente pegou uma ressaca, então, de perrengue, assim, de respeito, que eu posso falar, tirando esse perrengue chique da Porvinha, teve Ilha de São Francisco do Sul, que a gente pegou um swell brabo lá para sair, e a gente estava muito abrigado quando a gente saiu. E teve uma coisa que a gente analisou depois no final da viagem, é que a gente começou a dar um mole no final, numa de pressa de querer chegar, entendeu? Porque já tava muito longe de casa, o negócio também já tava ficando meio tipo, é pesado, né? Todo dia. A gente tinha um mínimo para fazer por dia, que era 33. Não teve nenhum dia que a gente fez menos de 33 quilômetros. Mas teve dia que fez 55, 60 e pouco. Então... São quantas horas remando para fazer isso daí? Que depende do dia, assim. Porque também... é difícil te dar uma média, porque às vezes eu faço, 30 quilômetros, mas é 30 quilômetros entrando em Bertioga, pegando o canal numa maré contra. Ou pegando numa a favor. Eu posso andar a 8 km por hora ou posso andar a 12 km por hora. É muito relativo, sabe? Então, a gente pegou em São Francisco do Sul uma situação, cara, que a gente tava abrigado e a gente foi saindo, a gente tava com pressa, não, vamos embora, vamos tocar. Faltava pouco para chegar. E... quando a gente foi virando, assim, a costa, assim, que a gente saiu da zona abrigada, a gente viu que o negócio estava meio diferente já, mas a gente tinha um contato lá nesse lugar que a gente ia desembarcar, que ele estava dando certeza que dava pra gente desembarcar lá. Falei, o cara é local, tá confirmando, vamos embora, vamos acreditar. Navegação oceânica é mais tranquilo para canoa polinésia, ela consegue conversar muito bem com o mar. Ela não pode ir para a zona de arrebentação, ter contato com pedra e tal. Então... até então era ondulação vagas, mas vagas com vontade, e a gente ali no meio boiando. Caraca, meu irmão. A sorte é que, assim, eu e meu sócio, eu confio muito nele também, e a gente tem uma coisa também que é, assim, cara, a gente vai tentar a todo momento salvar essa expedição, fazer isso, mas a gente tem que estar bem. Então, equipamento, né? Irmão, qualquer coisa eu botava o pé de patinho com ele, a gente ia, abraçava 2 km, desembarcava em algum lugar, girando nos quebra-coco, mas, assim, a gente tentava a todo momento. Então, esse dia foi um diálogo muito grande entre, tipo, caraca, continua, não continua. Quando a gente virou a ponta da ilha, que a gente quebrou para começar a descer, a gente viu um botezinho passando do nosso lado, assim, um botezinho vindo. Eu tô vendo 3 caras no bote, aí tinha um tocando bote, um outro sentado na banana e um cara passando parafina na prancha, assim, a prancha com 2 suportes pro pé, assim. Eu falei... meu irmão, os caras estão de prancha de tauinha ali, estão indo pra onde, Rodrigo? Nossa. Estavam indo pra uma laje que tinha pro lado de fora, que a gente nem sabia. Tipo assim, os caras estavam indo surfar. Quando eu vi aquela cena, eu comecei a ligar mais as coisas. Eu falei, meu irmão, tá grande lá fora. E a gente sabia que ia estar grande, mas não tinha noção que ia estar com tanta potência assim. E aí a gente navegou mais um pouco, conseguiu botar a cara assim no mar abertão mesmo. Tava numa situação, tipo, muito complicada. A gente tinha que, de vez em quando, diminuir a remada nas vagas para não varar com a canoa muito pesada e, sabe? E o vídeo é assim, a gente escalando as ondulações, a gente rema subindo as ondulações, chega lá em cima do lipe, a gente começa a descer as costas da onda, chegava nas vagas, dava aquele pum, estancava o vento, assim, entre uma onda e outra. Uma coisa assim, cara... Que experiência, hein? Porra, e aí, enfim, esse dia a gente foi até lá com muito medo mesmo, mas com muito também respeito, né? E a gente conseguiu entrar em contato com o cara no meio dessa situação, a gente pegou o celular, ligou pro cara de novo, falou com ele, ele falou, cara, aqui essa ondulação, esse swell, o mole de pedra defende, vocês vão conseguir desembarcar aqui, só que vocês vão ter que vir navegando nesse mar até aqui. E aí quando a gente chegou lá, realmente tinha, o mole de pedra ele fazia uma proteção pro ângulo que a gente chegava.
A gente pegou umas ondulações para chegar, mas assim, super de boa, já varamos para dentro do canal, então, pô, quando a gente chegou nesse dia foi emocionante, assim, eu acho que foi o dia mais emocionante porque a gente sabe o que a gente viveu ali naquele mar. Mas teve um pouco, assim, também talvez de, pô, cara, bota a mão na consciência, vale a pena, volta, espera ficar mais flat, vai seguro. Mas, assim, pensaram deu tudo certo. em desistir ali em algum momento nesse perrengue, cara? Desistir da viagem, não, mas eu pensei em voltar e não fazer essa perna nesse dia várias vezes. Várias vezes, eu, a todo tempo, o meu sócio, nesse dia, ele que foi trabalhando junto comigo. Calma, irmão, vambora, talvez voltar vai ser pior, que a gente vai pegar a ondulação num outro sentido. Agora, continuar a favor é melhor, vamos manter. Aí teve uma hora que eu consegui convencer ele a ligar para esse cara, e aí o cara confirmou essas condições, que esse swell, a direção não pegava lá. Porque o meu medo era navegar tudo isso e chegar num lugar que eu não pudesse desembarcar. Então, assim, voltar era a melhor opção. A gente já navegou 4 quilômetros, beleza, mas é melhor do que 18 e eu chegar lá... Como é que é o desgaste da canoa numa travessia, numa expedição longa dessa? Porque, mal comparando aqui com a vela, o Marcelo Ferreira, campeão olímpico, teve aqui, ele tinha uma noção, né, mecânica ali de consertar, de fazer um reparo nas grandes travessias. E com vocês também têm que fazer reparos ao longo do trajeto, cara? Eu não precisei, graças a Deus a gente não fez nenhum reparo, a canoa foi de boa até lá. A canoa é uma casquinha de ovo, né, cara? Assim, a gente costuma dizer que ela é bem frágil. Eu acredito que o barco também, assim, barcos sejam de fibra também, né, contato com pedra e tal. A gente tem que saber ter esse cuidado de fazer um reparo emergencial. Eu levo um kit, né? Um kit que dê pra botar dentro da bolsa. Tipo ferramenta, assim? Mais ou menos isso? Tipo um silver tape? Não, silver tape, pô, tem que ter pra tudo. Tipo, ralou, bota um silver tape. A gente não usa band-aid, usa silver tape. Mas, cara, um SOS pra conseguir tampar um furo dentro da água mesmo, na emergência. Eu consegui, numa forma mais bruta, eu só, botar e tampar. Mas também uma mantinha para poder, né, passar fazer um reparo com mais cuidado, num lugar, numa região mais delicada e tal, que seja mais estrutural, né? Que aí não vai ser um chicletão que vai segurar, né? Mas a gente leva dentro do possível para atender as condições ali. Mas, por exemplo, se o meu barco quebrar no meio, eu não tenho material suficiente para fazer esse reparo. Por falar em material, uma canoa para você fazer uma travessia longa, acredito eu que ela deve ser diferente, deve ter um pouco mais de, talvez, qualidade do que uma outra para fazer uma travessia curta. Qual é a diferença de preço, assim, de uma para outra? A fabricação é nacional? Vocês mesmos aqui ou tem que importar? Como é que é esse lance? Cara, a maioria das embarcações no Brasil são nacionais. Hoje a gente tem um cenário já de canoas gringas chegando, né? Que são canoas boas e muito caras. A canoa polinésia de maneira geral, principalmente a individual, né? Ela não é um valor acessível, assim, é caro, é um equipamento caro, para o que se gasta de material e tal, mas é isso, né? É uma mão de obra delicada, não é qualquer um que faz isso. Hoje a gente já tem uma realidade de mais de 5 fabricantes, mas existe uma diferença, né? Vamos dizer assim, entre cada shaper, né? Varia de quanto a quanto, assim, por alto? Cara, você tem embarcação aí de 7 mil, 8 mil reais até embarcação de 40 mil. E aí isso você vai ter Não, isso embarcações individuais. Uma top... Eu tô falando de uma bem... Cara, para botar para bater, para pessoas aprenderem com uma fibrazinha, né? Um material básica, 7 mil que trabalha mais, né? Não é tão resistente. Tem uma de carbono, muito leve, rígida. Que aí o pessoal usa para competição. Usa para competição. Que é o exemplo dessa competição mundial, essas competições mais top, né? Sim. Na verdade, mundial, pan-americano, você tem que usar o equipamento cedido pela organização. Então, não tem diferença de equipamento, senão ficaria muito injusto, né? Mas, assim, municipal, estadual, brasileiro, vai cada um com o seu equipamento. O que acontece no brasileiro é uma pesagem. Então, se eu tenho uma canoa de carbono que ela pesa 100 quilos e o mínimo é bater 150 quilos, você tem que botar um lastro no barco para conseguir bater esse peso, entendeu? Mas voltando lá para sua viagem, depois que você saiu de lá, pegou o mar mais tranquilo, vocês chegaram em Floripa? Em que lugar de Floripa? A gente foi para Lagoa da Conceição. Que delícia, a gente chegou na lagoa ali, embarcou naquele canalzinho. Depois que a gente passou a pontezinha, tem uma pontezinha já no final da lagoa ali, já quase saindo no mar.
tinha uma galera esperando a gente ali, dos clubes de lá, né, cara? E aí Tava foi mó todo festa. mundo sabendo. Sim, teve gente que já veio de Porto Belo remando com a gente de canoa vela, amigo nosso, já fez umas pernas finais com a gente. Que maneiro, cara. E aí quando a gente chegou também teve uma galera de Floripa que saiu remando, fez uma quantidade assim subindo e depois voltou para chegar com a gente. Então a gente chegou meio que em cardumezinho assim. E aí vocês voltaram de avião? Voltamos de avião. Pô, voltamos de vocês avião. tinham que ter filmado isso daí, fazer um documentário, porque isso daí, Sim, pô, a cara. gente tem aí como exemplo os irmãos Catuche. Você Sim, conhece? fantástico, Eles deram a pô. volta ao mundo de veleiro Sim. e filmando tudo. E aí, faria de Muito novo? legal. Faria, cara, faria de novo. E tô, pô, muito ansioso para fazer uma outra. Eu acho que tá chegando Ah, vai o pra momento, Porto assim. Seguro, tem que Tá ir lá chegando o pra, momento. pra Ilhéus. Eu tô, assim, tô muito nesse momento mesmo de repensar. Pelo incrível que pareça, assim, deve ter umas 2 semanas eu sentei e aí comecei a riscar um monte de coisa. Falei, cara, tá chegando a hora, assim, sabe? Mas com algumas ideias diferentes, o principal é aproveitar essa trajetória mesmo da viagem para conseguir compartilhar isso com a galera. Porque o feito, assim, tipo, eu não falo isso pra ninguém, sabe? De, tipo, eu remei daqui pra Floripa, eu não fico falando isso, eu não acho que isso é uma... Não tem inclusive, nenhuma... eu procurei seu Instagram e você não acha nada falando disso. assim, foi uma coisa muito espontânea mesmo, querendo fazer isso. Então, dessa vez eu quero trazer mais essa coisa da troca entre os clubes, entre as pessoas que eu encontrei, que a canoa me fez conectar, né? Seja ela remadora de canoa polinésia ou não, né? Um tiozinho, por exemplo, o tio Aníbal lá, que, pô, pescou o peixe, ofereceu pra gente, poder falar um pouco sobre ele. E também falar sobre um clube que está crescendo, um outro que é antigo. Trazer um pouco mais... Se dá uma série, cara, e com tecnologia, né? Com a internet, com tudo isso, dá pra você fazer drone, fazer imagem, fazer bastidor. Sim. Porque isso vai estimular muita gente, né? Até pra... Já tem muita gente, né, praticando. São cerca de 50 mil mesmo no Brasil, desde 2000. Eu tava vendo aqui, Armando, Karen... Olha só, a gente falou de Niterói, Rio de Janeiro, mas Distrito Federal, Lago Paranoá, Santa Catarina, Paraná, Pará, olha só quanto lugar, Amazonas, Espírito Santo também, São Paulo, tem muito lugar, esse litoral brasileiro, nessa costa maravilhosa, que tem muitos praticantes, né? Cara, eu acredito que sim, 50, eu acredito que seja um número possível, porque é muito clube, muita gente praticando, a coisa realmente teve um boom, assim, muito grande. Da pandemia pra cá, então, assim, foi... mais ainda, sabe? Principalmente pelas canoas individuais. Como eu falei, a gente tem outros fabricantes hoje em dia, então isso se tornou um pouco mais acessível. Começou a aparecer um mercado também de embarcação usada, que não era uma realidade, por exemplo, quando eu comecei a remar. Então, Sim. isso permite outras pessoas conseguirem ter acesso, né? Boa. E muitas escolas também, né, cara? Crescendo. Muita gente fazendo um trabalho muito bacana também, usando a canoa como uma ferramenta de transformação, não só como... enfim, um equipamento, né, esportivo, e sim como uma ferramenta mesmo de mudar o estilo de vida da pessoa. Socializar, né? Socializar. Muitas pessoas, cara, são indicadas, e a gente, não só lá no clube agora, mas, pô, várias outras situações eu escuto, pô, meu médico me indicou. Às vezes a pessoa começa por uma indicação médica. Sim, cara, porque é um esporte aeróbico excelente, né, cara? Sim. Você não tem impacto, acho que não tem muito pouca lesão. Exatamente. Acho que você desenvolve o lado social, muitas pessoas buscam o esporte, né, por conta desse lado social. E também o contato com a natureza. E ali em São Todo Francisco, contato. cara, a gente só em São Francisco e Charitas, a gente tá falando o quê? De umas 8 que tem ali? Acho que Não, tem em mais. São Francisco tem mais. Ó, em São Francisco... Não, Charitas tem mais. São Francisco tem menos do que 8. Mas, inclusive... 1, 2, 3, 4... Pô, só em São Francisco tem 4. Mas Charitas tem... Inclusive Deve eu ter sei uns 20. que assim, Charitas em São Niterói, Francisco. isso aí há um tempo atrás, a prefeitura teve até que regulamentar, porque a quantidade de clubes de canoa começou a crescer Isso. demais, começaram a tomar conta da praia. Sim. E como é que funciona isso? Se a pessoa quiser abrir um clube de canoa hoje em Niterói para botar na praia de São Francisco, ela chega lá e bota ou tem um processo? Não, tem um processo. Você tem que, né, entrar em contato com a Secretaria de Esportes, tem toda, né, uma documentação, tem algumas regras, né, que são solicitadas, tipo o arraiz também, através da Secretaria de Esportes, também é solicitado. A gente tem essa comunicação com a Secretaria de Esporte de ano a ano, a gente, né, trocar para como é que tá, fazer uma manutenção, isso pode, aquilo não pode. E eles estão liberando para abrir novos clubes se eu não me engano, tem uma portaria que não permite, nesse momento,
novos clubes abrirem. É porque eu acho que não tem nem espaço, né? É, porque realmente, assim, não tem espaço mesmo. Porque do lado tem um beach tênis e do outro lado é o trator que passa e as coisas... Por falar em espaço, eu quero entrar aqui num assunto já com o Armando Barcelos, mas eu preciso fazer uma pausa power. Vai dar polêmica aqui, vai ter um quebra-pau aqui. Ó, hora de você se hidratar com Powerade. Tem a opção 0 calorias, sabor mix de frutas, sem cafeína, taurina, estimulante, vitaminas adicionadas B6, B12, vitamina C, com eletrólitos, né? 4, sódio, cálcio, potássio e magnésio, @Powerade Brasil. Alimentação saudável, você sabe que Irmãs da Terra tem aquela marmita fit, snacks maravilhosos, opções 0 glúten, 0 lactose e o gelato maravilhoso, Rua 7 de Setembro e também no Camboinhas Mall, a loja da Irmãs da Terra. Barcelos Esporte, meu caro Armando, tem lá o Bike Fit, tem as bicicletas, tem os equipamentos para quem for nadar, para quem for pedalar, para quem for correr, lojas em Ipanema e Icaraí, não é isso? Icaraí, né? Joaquim Távora 33 e Ipanema lá na Rainha Elizabeth 440. Só chegar para tomar um café. Armando, você, em algum momento dos seus treinos, você teve alguma dificuldade para fazer suas atividades físicas? Agora eu tô falando com o cara certo. Tinha ali um obstáculo na areia, na hora de correr, de fazer o seu treino, uns barcos um pouquinho ocupando espaço demais, hein? Então, galera, olha só, eu acho que o esporte, ele rompe barreiras, né? E a chegada de novos esportes é sempre muito bem-vinda. Mas eu acho que assim, a canoa havaiana, ela, até por cultura, né, ela tem uma questão espiritual, uma questão, né, de companheirismo, de socializar muito, né, com as pessoas. Mas aqui vai a minha reclamação para o senhor Gabriel, que vai servir aqui como ouvido de todas as outras, né, escolas de remo. Então, nós, corredores, nós costumamos correr bem próximo ali à água, né? Na areia dura. Na areia dura, bem próximo ali à água. E com a chegada das canoas havaianas, eu não sei o porquê, se é um protocolo, eu estou perguntando isso para o Gabriel aqui, né? Se é um protocolo ou se tem alguma razão de ser, de parar a canoa antes de entrar para começar a remar. Essa canoa, ela é parada, tipo assim, a 30 centímetros, 1 metro do mar. O que impede as pessoas de correrem na faixa de areia dura. E a gente tem que dar a volta lá pela areia fofa, cagar o tênis todo de areia para voltar de novo. Isso em várias escolas, né? Porque são várias durante a orla. Então vai aqui a minha pergunta, Gabriel. Por que a canoa tem que parar a 1 metro da água e não pode ficar um pouco mais em cima, permitindo que as pessoas, não só eu, mas como todos os corredores, vai aqui uma reclamação geral dos corredores de Niterói que querem correr e não conseguem por conta das canoas paradas a menos de 1 metro da água. Não, muito justa essa sua reclamação. Eu acho que realmente é um costume, assim, dos clubes, né? O que acontece é que, na maioria dos clubes, eles têm vários horários, né? Então, na troca desses horários de turma, a pessoa realmente deixa a canoa mais próxima da água, né, com o intuito de diminuir, né, não só o desgaste do equipamento, porque a gente arrastar até lá em cima vai desgastar um pouco a fibra, mas que também, assim, eu acredito muito que material tem que usar, tá ali para isso mesmo. E a galera não quer pegar peso, né? Eu costumo dizer, assim, que a remada, ela começa na areia, né? Então, o cara chega lá, o cara acha que só vai sentar no barquinho e vai remar. Então, quando chega 5 e pouca, já, cara, tem que meter a mão no casco, descer e tal. Então, na mesma coisa, eu acredito que também na volta. Tem que subir o casco um pouco, e eu compreendo essa sua reclamação, porque realmente o espaço, né, tem que ser aberto para todo mundo e funcionar para todo mundo. E essa beira ela é usada por muitos, não só pelos corredores, mas, por exemplo, São Francisco tem muita gente caminhando na beira, né? E você vê que a pessoa quer estar ali naquele lugar, perto da água, caminhando, na areia mais batida e tal. Então, assim, infelizmente, eu não consigo ter o controle sobre todas as bases, mas, né, vindo aqui agora te dar uma resposta mais precisa, eu cresci no Rua Aloha, que é uma base na estação do Catamarã ali que tem. E um dos meus mestres foi o Bruno Couto. E o Bruno Couto é um cara, assim, muito sério relacionado ao esporte, sabe? Ele respeita muito, assim, né, de maneira geral, assim, o protocolo do aluno, professor, ambiente, né, o respeito à prática esportiva, do coletivo. E eu me lembro desse episódio que, né, a gente falou aqui no início, sobre você estar correndo ali na beira, eu como instrutor na época lá,
e você falar da situação da canoa passando, né? E gerou alguma coisa ali, eu não lembro exatamente o que. Se alguém falou com você, você pediu pra tirar, alguma coisa do tipo. E aí depois eu levei isso pra ele e ele falou, cara, você sabe quem é aquele cara ali? É o Barcelos, o cara das antigas do triatlon, que não sei o quê, tem que tirar mesmo, a gente tem que respeitar. Sobe um pouquinho mais, não custa nada. E isso é uma coisa que eu levei pro meu clube, sabe? Assim como várias outras coisas que, pô, sou muito grato de ter aprendido lá. De conseguir, cara, ter essa coisa, essa harmonia, sabe, com o ambiente, para além de quem tá ligado à canoa polinésia também, né? Eu quero, pô, o cara que tá caminhando todo dia no calçadão, eu dou bom dia para ele, porque ele tá ali todo dia, ele me vê também, e, pô, né, a gente tem essa troca. Então, eu acho que, assim, não custa nada subir um pouquinho. É porque muitas vezes, né, assim, nem passa pela cabeça. É uma coisa que passa batida. Parei a canoa aqui, não tô atrapalhando ninguém, tá tudo certo. Sim. Mas quem tá do outro lado do esporte, às vezes não reclama, mas fica aquele rançozinho, pô, cara, não custava nada parar um pouquinho mais pra cima. E muitas vezes também, depois que eu falei com o PR, por exemplo, ele parava mais para cima, mas eu percebi até que a maré um pouco enchia a maré e aí acabava gerando... A maré mata, né? Mata aquele espacinho que tá chegando. Então, assim, a gente tem que entender os dois lados, mas fica aqui o meu pedido... representante do esporte. E ainda tem um detalhe, não pode pular a canoa. A vontade de pular. É super possível, assim, fazer isso que você tá falando, cara. É super então, possível. Pronto, é bom ter esse tema aqui também. Mas obrigado, Gabriel. Obrigado pelo esclarecimento. Mas ninguém sabe, porque antes disso o bicho pegou aqui. Agora os dois estão... Houve uma resenha aqui. Que coincidência, assim, você cara. Que é o Armando Barcelos, pô, vi muito. Um flashback, assim, agora que eu lembrei do dia. Cara, vamos falar agora, tá quase na reta final, vai ter um bate-bola com a Karen, mas rapidinho eu queria falar de um projeto social maneiro, projeto Voo de Canoa, que você tá ali, né, junto, é esporte, educação, criançada, cultura, como é que é essa parada, cara? Sim, o Voo de Canoa, eu sou, né, faço parte da equipe, a idealizadora do projeto é a Luísa Perim. Luísa Perim é uma dessas pessoas que eu falei lá, que era aluna do Depardo e abriu o Surf Roi, né, que é o primeiro clube de Itaipu. E a Luísa, inclusive, está convidada, já está confirmada para vir aqui, não faz ajeitar a data. Luísa, pô, é uma pessoa que é muito rica de conteúdo. Referência assim, cultural, também. É uma referência zona, assim, no nosso esporte no Brasil. Uma amigona também, ela, o Fabiano. E, assim, foi uma pessoa que também me ajudou muito na minha trajetória, tá comigo todo dia, assim, trocando sempre sobre o trabalho, o esporte. E chegou determinado momento com faculdade, eu comecei a fazer... Eu estava num estágio, precisava fazer umas horas, e aí liguei o Voo de Canoa, eu tinha a opção de fazer até um triatlon num projeto lá em São Gonçalo, só que, cara, na correria, eu trabalhava na Niterói Swim na época, na academia, em Caraí. Eu queria ligar as coisas para ficar mais fácil minha rotina, consegui botar o projeto Voo de Canoa, fiz essa carga horária, e depois eu falei assim, porra, pra que eu vou sair desse projeto? Esse projeto é fantástico, pô, da Luísa, maneira, atender a criançada. E eu já tô, sei lá, 3 anos e tal, já 4 anos com Voo de Canoa. Eu tô vendo aqui, cara, mais de 5 mil crianças atendidas desde 2019, @projeto Voo de Canoa. E agora que eu consegui associar, porque Niterói sempre conhece as pessoas, né? Pô, o cara foi professor de Niterói Suína, eu malhei lá. Então pode ser que a gente tenha se esbarrado por lá, muito provável. Muito provável. Karen Casaline, aquela hora, bate-bola, paredão aí com Gabriel Matos. Vamos lá, um lugar do Brasil que todo remador tem que conhecer. Pô, Ilha Grande, Costa Verde, né? Pô, ele é fantástico mesmo, muito legal. Qual o maior erro de um atleta de canoa quando ele está começando? Cara, eu acho que banalizar a cultura. Banalizar a cultura, né? Assim, achar que ela não tem muita importância, não de forma agressiva, assim, mas, enfim, não se interessar por esse lado, né? Não entender o propósito do... Eu acho que, querendo ou não, em algum momento, se ele quiser continuar, ele vai ter que abrir portas para a cultura, né? E quando eu tô falando cultura, eu não tô falando ter que cantar em havaiano. Eu não sou polinésio, ninguém que tá no Brasil é polinésio, mas respeitar a cultura é importante para permanência do nosso esporte aqui, né? Para ele ter um longo prazo de vida aqui com a gente, de forma sadia, né? E que a gente também seja observado pelos donos de uma forma, tipo, cara, estão propagando da forma correta. Eu acho que seria esse o maior erro, assim. Um local que você ainda não foi e que é um sonho para você ir para remar? Uma competição, ou um passeio, uma travessia, algum local? Cara, eu nunca saí do Brasil e, assim, sendo bem sincero, não sou um cara que tem, assim, essa vontade de conhecer muitos lugares.
a maioria deles está dentro desse triângulo polinésio. Eu tenho muita vontade de conhecer, não só pela canoa, o surf faz parte da minha vida desde pequeno, então eu tenho ali aquelas imagens na cabeça. Mas, cara, eu acho que Tahiti e Rapa Nui, assim, pelo lado da história do lugar, assim, sabe? Eu acho que iria mexer bastante comigo. Agora, dá uma dica para a gente finalizar em relação à segurança. Quais são os itens básicos de segurança que um atleta, ou que não seja atleta profissional, mas que ele tem que ter na hora que vai sair? Cara, eu acho que previsão é importantíssimo, você estar por dentro da previsão, né? Entender a previsão, entender que ela não é, né, 100%, né, aquilo que você viu pode mudar daqui a 20 minutos, né? Aquilo pode se transformar em uma outra situação. Então, é o primeiro passo a ser dado na hora de entrar na água, né? De ir para a água de fato. Cara, conferir, né, a embarcação antes de... Não é só vestir o colete e ir, né? Conferir a embarcação, cabo de leme, se está tudo bem, né? Se você está levando um telefone para uma comunicação, um remo reserva, né? Porque... Enfim, remo pode quebrar, pode te deixar de colete com a canoa, mas com deslocamento né, limitado. Então, cara, esses itens, previsão e colete, remo reserva, né? E, cara, a prática, né? Você tem que ir se permitindo aos poucos. Eu acho que a orientação, alguém ali te orientando, te dando uma luz, é muito importante, assim, do que se jogar, né? Pegar e se jogar. Vocês têm como cultura, assim, quando estão saindo, por exemplo, sozinho, né? Você que rema sozinho, avisar alguém? Ó, tô saindo tal hora, vou até tal lugar. Sim, normalmente as canoas ficam guardadas em guarderias, né? Então, essas guarderias, elas têm um controle das pessoas que estão embarcando, né? E que estão voltando. Mas, assim, minha namorada está sempre antenada, eu sempre aviso, vou treinar, vou fazer um treino mais longo, vou lá para fora, vou para Cutunduba, vou pegar o sudoeste, sempre deixo uma luzinha, né, do que eu tô fazendo. Isso é muito importante. Mas, para além disso, cara, eu levo celular, né, tô de colete, principalmente se for sair da Bahia, assim. E não só numa condição, o mar tá gigante. Não, você pode ter um apagão e, né, tô numa embarcação que vai me jogar direto para a água, então... Você tem que pensar em todas as situações. Eu sou um cara que penso assim, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Tá certo, segurança, né? Com certeza. Gabriel, o 3A Pode Mais tem apoio de Bia Simeão, os melhores cookies você vai levar para casa. Aí, ó. Só vai sair alimentado. Vai sair. Você levar para a próxima Rio Floripa, bonito, hein? Olha só também aqui, Irmãs da Terra te dando uma moral. Brownie low carb com doce de leite, maravilhoso. Esse aqui é o pavê de amendoim, 0 açúcar, 0 lactose. O pudim maravilhoso também do Irmãos da Terra, super saudável. Fora que você tá levando aqui, ó, a bolsinha especial do Powerade, patrocinador da Copa, para você também a sua garrafinha para se hidratar, levar para sua canoa, pros treinos, para aquela galera toda. E além de tudo isso, né, tem a palavra final do Olímpico Armando Barcelos, que eu acho que já te compreendeu, né? Já estamos brother, já. Não, Gabriel, cara, obrigado. E primeiro por você ter vindo aqui, né? Esclarecer várias dúvidas que a gente sempre teve a respeito da canoa havaiana, que é um esporte que cresce a cada ano, é um esporte muito cativante, eu já tive a oportunidade de fazer, e realmente, para quem gostaria de conhecer um esporte é individual e coletivo ao mesmo tempo, né? Porque você faz a sua parte, mas está sempre muito bem entrosado, né? Com todo mundo que está ali. E eu vejo essa parte, assim, é meio que espiritual. A galera gosta, né? De cultuar, né? Bem essa cultura mesmo da canoa havaiana. E eu vejo que isso está muito intrínseco em você, né? Pelo pouco que a gente conversou aqui, dá para perceber que você também já está muito... entrosado, né, com essa cultura e faz questão de permear ela fazendo bem, entendendo nessas viagens que você promove aí sozinho, né, esse autoconhecimento que você traz através do esporte. Então, assim, parabéns por você permitir com que outras pessoas também tenham essa oportunidade através do trabalho que você realiza. Parabéns pelo seu projeto social, que eu acho que isso engrandece demais. Por favor, não pare com esse projeto. Eu acho que talvez uma das grandes movimentos que você está fazendo, e talvez você não perceba isso agora, mas isso vai te trazer muitos bons frutos, talvez não financeiros, cara, mas pessoais. Acredita em mim, cara, isso aí realmente, muitas pessoas que você está formando agora vão ser pessoas que vão te cultuar no futuro muito breve.
Então, mantenha esse esporte, esse projeto vivo através do seu esporte de coração. Tá bom? Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado, irmão. E vamos com tudo. Como é que é? Roll! O Gabriel, que eu tava vendo aqui também, cara, é grafiteiro, artista, professor de educação física, instrutor, tem a escola dele, mas também instrutor no projeto Grael, que, pô, uma referência, né? Muito legal você fazer parte também do projeto Grael. Acredito que um grande ensinamento também que você levou para sua modalidade, né, cara? Sim, o projeto Grael, cara, foi uma oportunidade, pô, muito grandiosa, assim, na vida, de trocar ali com aquela equipe, né? Cara, eu acredito muito no projeto social de maneira geral, seja muito qual legal. for o esporte. Eu participei de um projeto quando eu era mais novo, então eu entendo assim, a importância disso. Eu era do surf lá no canal, o projeto Ricardo Tatuí. E meu professor foi o Giló. Assim, eu falo muito sobre isso. Eu sempre falo sobre isso porque realmente hoje eu consigo entender assim, com muita clareza o quanto aquilo foi transformando na minha vida, não de, pô, ser um cara que pega o melhor tubo, ou mais, né, de grande continuar educador. remando a vida, né? E o Giló, ele era um cara que assim, meu irmão, se você não rema, você não pode pegar onda. Então, tipo, era abraçada para um lado e para o outro, a gente remava ali aquela praia de Itaipu, aquela lagoa inteira, e eu aprendi muito sobre a vida com ele através do surf, né? Então, hoje, poder proporcionar isso, seja no Grael, ou no projeto lá no meu clube, ou da Luiz, o voo de canoa, cara, é muito gratificante, porque você vê realmente a oportunidade sendo gerada ali, né? Seja de uma criança que está indo a primeira vez na praia, assim, para além dele remar, ele está conhecendo a primeira vez a areia, ele está vendo a primeira vez o mar, né? A gente atende crianças assim no voo de canoa. E, cara, isso é transformador, assim, isso sem dúvida é o meu maior objetivo no esporte. Parabéns. Continuar levando a canoa para mais pessoas. E quem quiser saber mais, qual é a arroba aí da tua escola? @Haleroivaa. Então, galera, fique atento aí nas novidades. O 3A Pode Mais tem patrocínio de Powerade, Irmãs da Terra, Barcelos Esportes, apoio de Bia Simeão. Agradecer demais a galera que participou aqui no chat. Você pode ser integrante, membro também do 3A Pode Mais a partir de R$ 3,99. Compartilha os nossos episódios. Muito obrigado pela presença de vocês. Gabriel, um grande abraço, prazerzaço te conhecer. Irmão. Foi muito legal, cara, o episódio de hoje. Gabriel. Até a Obrigado. próxima. Galera, fica ligado aí no 3A Pode Mais, cola aqui e compartilha. Tchau, tchau. Galera. Até mais. Valeu.